Hoje nós já vamos abrir o nosso programa tirando as dúvidas de vocês, nossos telespectadores, sobre aposentadoria, revisão de aposentadoria, aposentadoria rural. Enfim, se você tem alguma dúvida, não fica com ela. Manda aqui para o nosso WhatsApp 991822899, que a nossa super advogada Carla Sanches está aqui juntinho com a gente no Vitrine e vai contar tudinho para a gente responder tudinho. Carla, minha linda, tudo bom? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Patrícia. Tudo ótimo. Que bom, minha linda. Bora lá que tem bastante pergunta, viu? Como sempre. Vamos lá, então. Vamos lá. Meu nome é Carla. Como funciona a perícia de reabilitação profissional? Na verdade é assim, Patrícia. Todo mundo, né, eventualmente que passa por um auxílio-doença, mas essa incapacidade ela não é permanente, então ele é conduzido a essa perícia junto ao INSS. O INSS ele vai encaminhar essa pessoa para fazer um curso técnico ou terminar a escolaridade para que ela possa ser reinserida no mercado de trabalho. O que é importante dizer é que ela fazendo essa perícia, o INSS ele não vai arranjar um emprego para ela. Ela vai estar somente capacitada para voltar ao mercado de trabalho. Então, após esse curso, ela vai passar por uma nova perícia e, se for o caso de reabilitação que deu certo, ela vai ter o benefício cessado e vai voltar ao mercado de trabalho. Caso ela sinta ainda incapaz e o INSS negar o pedido, aí vai ter que fazer a solicitação junto ao juiz. Entendido. Sou a Nilda, tenho 60 anos de idade e 22 anos de contribuição. Preciso esperar completar 62 anos ou já posso me aposentar? O único motivo que ela pode, eventualmente, adiantar essa aposentadoria, né, é caso esses 22 anos, ela possa ir ter um rural que faça ela ter 30 anos. Agora, se infelizmente ela só tem esses 22, que ela vem contribuindo, aí tem que esperar os 62 anos mesmo. Entendido. Meu nome é Rosalino. Tenho 50 anos de idade, 15 de carteira assinada. Precisei fazer 2 cirurgias. Será que consigo me aposentar? Nesse caso, a intenção dele, de fato, me parece que é um auxílio aí por incapacidade. Então, precisa ir, a gente brinca que a gente devolve essa pergunta para o médico que o atende. Esse médico, ele está indicando um afastamento? Esse problema que ele tem na coluna está impedindo ele de fazer o trabalho? Porque a gente precisa entender, Patrícia, uma diferença muito grande entre estar doente, ter uma doença e estar incapacitado. Né? Vocês vão falar hoje sobre Alzheimer, né? E tem muitas pessoas que, eventualmente, elas são diagnosticadas com Alzheimer, mas elas continuam a trabalhar. A evolução dessa doença que vai fazer ela ficar incapaz. Então, é preciso entender isso. Tem incapacidade, a documentação médica tem que indicar isso. Entendido. Minha mãe está com 74 anos e recolheu durante 6. Como que fica o caso dela? Infelizmente, embora ela tenha bastante idade, né, ela passou já bastante dos 62, ela infelizmente só tem 6 anos de contribuição. Mas não precisa ficar muito preocupada. Eventualmente essa senhora, né, ou como é muito comum, ela veio de um trabalho no sítio. Então dá para juntar esse trabalho que ela teve no sítio, lá comprovar essa atividade com esses 6 anos, ter os 15 anos de contribuição e ela se aposentar por idade. Agora, se não for o caso, daí tem que ser um benefício assistencial, que são alguns outros requisitos que ela precisa aí cumprir, além da idade. Olha, eu acho que essa resposta aqui é sim para essa próxima aqui, mas vamos ver. Tenho 35 anos de idade, tá? Novo ou nova para demais da conta, viu? Minha idade também. Quase 5 de carteira assinada. Tenho chance de me aposentar? Claro que tem, né? Tem, vai ter. Lá na frente. Vai demorar bastante. Porque, como você disse, né, uma pessoa super jovem e, além de tudo, ela tem 35 anos e apenas 5 anos de contribuição. Então, esse é um exemplo clássico de pessoas que estão se inserindo agora no mercado de trabalho e que vão se aposentar somente lá com a idade. Se for uma mulher, vai ser com 62 e se for um homem, com 65. Isso se, quando ela chegar nessa idade, não tiver mudado nenhuma regra, porque ela é muito jovem ainda. Né? Isso, e somos. Somos muito jovens ainda. Sou viúva há quase 3 anos. Vivi com meu marido por 31 anos e tivemos 6 filhos. Tenho direito à aposentadoria dele? É uma pergunta interessante, porque me parece que aí não tem dúvidas quanto ao fato dela ser casada com essa pessoa. Mas o fato da pessoa só ser casada não significa que ela vai ter direito a uma pensão, né, Patrícia? Essa pessoa, quando faleceu, ela tinha que estar pagando INSS, né, recolhendo através de carnê ou empregado com registro em carteira. Se ele, né, faleceu e ele não estava contribuindo para o INSS, infelizmente não vai gerar a pensão.
A gente teve um boom desses casos, principalmente por conta da pandemia, né? Em 2020, muitas pessoas perderam entes queridos, né? E teve muitas pessoas que não tiveram mesmo direito à pensão por morte, porque, infelizmente, essas pessoas estavam trabalhando, mas não estavam pagando INSS. Então, isso é uma coisa que a gente sempre fala, né? O INSS, ele não é só para a questão da aposentadoria. Ele também é para momentos que a gente não está esperando, que é o caso da morte e também de doença. Então, sempre tem que pagar INSS. Entendido. Tenho 5 anos de aposentadoria por invalidez, mas a empresa onde eu trabalhava ainda não deu baixa na carteira de trabalho. O que fazer? Essa é uma ótima pergunta. A gente brinca toda vez que vem essa pergunta no escritório, que é essa pergunta de milhões. Ah, é? Exatamente. Porque o que acontece, Patrícia? Não existe uma lei que diz que a empresa, após a aposentadoria por invalidez ou aposentadoria, né, por incapacidade permanente, a empresa, qual que é o tempo que essa empresa tem que ter para ela dar baixa na carteira? E isso é uma incógnita. Inclusive, tem várias ações judiciais. Existia um tempo, né, que ali os tribunais decidiram, meio que acordaram que seria 5 anos. Mas isso não acontece de forma automática. Então, se eventualmente essa pessoa quer dar baixa nessa carteira, ela vai precisar procurar um profissional, um advogado, para que entre com uma ação para que isso seja feito. Porque a empresa também não está errada, mas também a pessoa não pode ficar esperando ad eterno. A gente tem casos, né, em que a pessoa está 10, 11 anos e o registro lá em aberto, porque não existe uma regra para isso e ainda não foi feita. Mas por que a empresa, que a pessoa não está trabalhando, né? Ela está aposentada. Mas por que a empresa não dá baixa na carteira se a pessoa não está indo no trabalho? Perfeita pergunta também, Patrícia, porque poucas pessoas sabem mais. A aposentadoria por invalidez, quando a pessoa está aposentada por invalidez, ela tem que passar por uma perícia de 2 em 2 anos para o INSS, porque pode acontecer dela ter recuperado a incapacidade. Então, ela vai ser reinserida no mercado de trabalho. É muito comum, a gente tem até um caso específico, né, inclusive do escritório, que o que aconteceu? Esse rapaz, ele ficou incapaz, ele era pedreiro, mas ele estudou, ele conseguiu estudar e ele se formou. Então, quando ele foi chamado, depois de 7 anos que ele estava aposentado, eles verificaram que ele estava formado, que ele já tinha uma carreira, então a aposentadoria dele foi cortada porque ele poderia ser reinserido no mercado de trabalho. Então, por essa razão, porque vai que acontece. A pessoa está lá, né, faz 5 anos, chama, verifica que ela está capaz, ela vai ter que voltar para o trabalho dela. Então, ela tem que retornar para a empresa, por isso que aquele vínculo ele fica em aberto. Porque se eventualmente a empresa dá baixa, essa pessoa pode entrar com uma ação trabalhista para poder ser reinserido nessa mesma empresa. Ah, entendi. Trabalho com carteira assinada. Posso contribuir individualmente? O que isso muda na minha aposentadoria? Ótima pergunta. Não necessariamente vai mudar muita coisa. Mas antes de você fazer isso, procure um profissional da área, faça uma simulação. Porque, às vezes, você, ao invés de estar contribuindo com a carteira assinada e também como contribuinte individual, você pode estar aí fazendo uma previdência privada, ao invés de estar pagando 2 vezes para o INSS. Então, não façam isso. Procure um profissional, faça uma simulação e verifique o que isso vai mudar na sua aposentadoria. Tenho 50 anos de idade, 28 de carteira assinada. Já posso me aposentar? Sou Sérgio Alves. Não. O homem ele precisa, no mínimo, 35 anos de contribuição. Ele só tem 28, embora já esteja aí com 58, né? Salvo engano, ele disse. Então, falta aí um tempinho para ele. 50 e 28 de carteira. Então, ele precisa ter 35 anos de contribuição. A não ser que ele tenha de carteira 28 e tenha mais tempo lá do sítio. Daí, juntando os dois, aí ele vai ter os 35 e daí dá para ir tentar ver se já tem um tempo. Porque ele já tem 50 anos, talvez se enquadre em alguma das regras de transição. Meu pai faleceu e ele era aposentado e recebia aproximadamente R$ 3.700. Minha mãe terá direito a esse valor por quanto tempo? As novas regras da reforma já incidem mesmo ele se aposentando antes desse período? Sim, ela vai ser atingida. Por quê? O fato gerador da pensão é a morte. Então, se a morte ocorreu pós-reforma, então a regra da pensão é pós-reforma.
Ela não tem a ver com o fato dele ter se aposentado antes da reforma. E me parece essa pessoa já um pouquinho esclarecida. Realmente, a reforma da Previdência ela trouxe algumas regras diferentes na concessão da pensão por morte. Então, é bem provável que sim, a sua mãe não vá receber esses 3 salários, vai ser feito um cálculo, ela vai receber um pouquinho menos. Tenho 60 anos de idade, trabalhei no regime público-privado. Somando os dois, vai dar 44 anos de contribuição. Posso juntar os dois? Consigo me aposentar? Pode juntar os dois, mas antes de fazer isso, veja se compensa, porque às vezes não compensa levar um período em que ele esteve trabalhando no INSS para o regime próprio, porque pode ser que ele tenha direito a 2 aposentadorias. Então, faça um cálculo, faça uma simulação, porque ao invés de ter uma aposentadoria só, pode ser que ele tenha 2. E não precise levar tudo para um regime só. Então, muito cuidado. Muito cuidado ao pedir, né, emissão de documentos para levar para o regime próprio ou para o regime geral, porque uma vez feito é difícil desfazer. Então, faça primeiro uma simulação. Tenho 58 anos, recebo pensão por morte e pago MEI. Posso me aposentar? Pode sim. Ela vai acumular, né, ou ele vai acumular os 2 benefícios, a pensão e também a sua aposentadoria. O que pode acontecer é isso que a gente falou algumas perguntinhas atrás. Se a pensão ela for um pouquinho no valor maior, pode ser que talvez na hora do recebimento da aposentadoria ela baixe um pouquinho. Mas se for um salário mínimo, vai receber 2 salários mínimos. Doutora, quando vocês falam nessa questão de simular, tem que simular, ficar esperto antes. Essa simulação, a pessoa, por exemplo, faz lá com vocês no escritório, ou tem que ir no INSS para fazer essa simulação? Olha, Patrícia, o ideal é procurar um profissional, né, um advogado mesmo. Não porque o INSS não faça simulações, mas o INSS ele vai fazer a sua simulação, né? Ele vai jogar lá. E o que acontece? Não é incomum. Muitas pessoas entram lá no site e já tem todos os períodos lá. Mas daí ela verifica e fala, nossa, mas eu trabalhei 10 anos de registro na carteira, não está aparecendo aqui. Por quê? Então, esse é o papel do profissional, do advogado. O advogado ele vai minuciar, ele vai ver as contribuições, ele vai jogar, ele vai fazer projeções. Isso o INSS não faz. O sistema do INSS ele é simples, ele vai só puxar aquilo que está aparecendo para ele. E muitas vezes tem contribuições que não aparecem. Vou dar o exemplo dessa pessoa que trabalha no serviço público. Para o INSS, não vai aparecer as contribuições dele do serviço público. Então, ele vai precisar pegar um documento lá na prefeitura ou no estado, pede também um documento do INSS, e daí é feita a simulação com base nisso. Então, sim, essas simulações são feitas por profissionais mesmo. Entendido. E eu conheço a melhor. Está aqui do meu ladinho, não quero puxar sardinha. Quem é aposentado por invalidez pode arrumar outro trabalho registrado e não perder a aposentadoria? Impossível, né, Patrícia? É o que a gente disse. O que é a aposentadoria por invalidez? A pessoa está inválida, ela não pode trabalhar. Então, se ela registrou, o que está dizendo para o sistema? Que ela está boa, ela pode trabalhar. Não seria até justo ela continuar recebendo o benefício se ela está apta para trabalhar. E muito cuidado, tem muita gente que faz isso. Às vezes não registra, fica fazendo bico. Se houver uma denúncia, se houver denúncia, seja de qualquer pessoa, até mesmo funcionário do INSS, algum médico verificar que essa pessoa está capaz, vai cortar o benefício. E também, mais uma vez, não é justo, né? Se a pessoa está em condições de trabalhar, ela precisa parar de receber o benefício e continuar aí trabalhando normalmente. Sou mulher, tenho 45 anos, sou da área da saúde, com 20 anos de registro e mais 4 anos na roça. Consigo me aposentar? Como ela tem bastante tempo aí na área da saúde, ela já está próximo, né? Com os 20 mais os 4 anos são 24. Só que esse período aí de atividade dela especial vai somar mais tempo. Então, uma conta rápida aí, ela está somando quase uns 28, 29 anos de contribuição. Então, está próximo aí, então precisa verificar se de fato esse período na área da saúde vai, né, fazer com que o benefício, né, com o tempo de contribuição, ele dobre ali, porque ele vai ser multiplicado por 20%, né? Na verdade, vai aumentar um pouquinho, não vai dobrar. E daí, sim, juntar esse rural. Então, tá próximo, tá? Pela uma conta rápida, tá quase os 28, 29 anos de contribuição. Olha lá, mais uma com conta. Tenho 20 anos de produtora rural. 12 de carteira assinada. Vou completar 51 anos de idade. Já tenho direito a verificar a aposentadoria? Sou mulher. Nesse caso, Patrícia, não precisa fazer muitas contas. Como ela tem 12 anos de carteira, me parece que agora que ela tem esses 12 anos de carteira, ela vai precisar pelo menos 15 aí para poder juntar esse outro período rural.
né? Então ela vai ter que trabalhar pelo menos mais 3 anos aí, juntar tudo isso para que ela possa se aposentar. Entendi. E daí queria só dizer que não é bom fazer 2 perguntas ao mesmo tempo de contas, que eu não sou muito hábil. Se puder fazer uma com conta, outra sem conta. Outra sem conta. A gente ajuda bastante. É isso aí, eu sempre te prometo a calculadora e nunca trago vou também, começar né? a trazer. Vai começar a trazer a calculadora. Não, calma, não se esquente que assim, depois, eu prometi antes da gravidez, agora, depois que nascer, eu trago essa calculadora, tá bom? Perfeito. Fica tranquila. Carla, minha linda, muito obrigada pela presença, viu? Eu que agradeço sempre o carinho, todo mundo. Mandem as perguntas, a gente tenta o máximo possível responder da melhor forma possível. Ah, você consegue. Beijo, linda, até a próxima, viu? Obrigada, até mais.